Pessoal, bom dia. Então, hoje vai ser uma live um pouquinho diferente, né? A gente trouxe um convidado. Nós estamos cheios de Bruno e Bruna aqui. São dois Brunos e uma Bruna. Vai ser até difícil de falar de quem que é quem, tem que chamar pelo sobrenome aqui. O Bruno Lana é um dos sócios da Tactus, né? Considerado aí uma das maiores empresas de contabilidade, né, voltado para o marketing digital, para afiliados, e uma das maiores do Brasil, né, pioneiras também, é uma das primeiras empresas que foram voltadas para esse nicho. Então, ele tem muita experiência. A gente já percebeu que vocês têm várias dúvidas, né? Inclusive no formulário que a gente disponibilizou lá no grupo, várias dúvidas iguais. Então, a gente convidou o Bruno aqui para dar uma conversada com vocês, apresentar, né, a empresa, falar do trabalho dele e esclarecendo essas dúvidas que vocês têm aí. Aí, já é contigo, Bruno. Beleza. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiramente, grande prazer e honra estar tendo essa oportunidade de estar falando com vocês, né? Já falei com o Sidney, com os meninos, a Bruno e o Bruno, né? Agradecendo aí mais uma vez a oportunidade, né? Falando um pouquinho sobre o Bruno Lana, sócio da Tactus e inclusive a Tactus. Primeiramente, a gente teve essa oportunidade de se conhecer no Afiliados Brasil, agora deste ano. Afiliados Brasil, um grande evento e acho que muitas pessoas de vocês, né, devem ter participado, ou então ficaram sabendo sobre esse evento, né, que é um evento grandioso que contempla aí muitas informações, né? A gente fica até um pouquinho perdido com tanta informação, com tanto conteúdo rico que aconteceu na Afiliados Brasil. Inclusive, para quem sabe ou não sabe, vai ter aí o FIRE também, né, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Eu estou falando de Belo Horizonte. Eu sou um dos sócios da Tactus que eu cuido da unidade de BH e 70, 80% dos conteúdos hoje desse universo digital, quem grava sou eu. Então, talvez vocês já podem ter visto aí a minha carinha em algum lugar, né? Então, o Fire vai acontecer aqui e vai ser um evento também muito massa. E eu acho que quem está nesse universo aí, se tiver oportunidade, venha, conheça, participe, porque é muito bacana mesmo. E grandes nomes vão estar lá. Bom, a Tactus hoje, como o Sidney falou, é de fato a maior contabilidade especializada no mercado digital. Bem antes de começar esse boom que se tornou o mercado digital, como vocês sabem, afiliados, produtores, coprodutores e afins, nós já acreditamos nesse universo, nesse mercado. A gente já viu que lá atrás já tinha ali, de fato, uma luzinha no fim do túnel de algo que ainda nem de fato existia. E poucas pessoas, na verdade, pouquíssimas pessoas estavam falando sobre isso e a gente viu que ali seria uma ótima oportunidade. Então, bem antes disso, a gente já começou a estudar, a entender, a analisar, discutir, perguntar, questionar, fazer parcerias e estudar muito sobre um determinado assunto que estava, de fato, tendo essa grandiosidade. Hoje, a Tactus tem 2 unidades, São Paulo e BH. A gente está hoje em nossa carteira com mais ou menos 3.000 clientes e mais ou menos 100 profissionais. Até o final, na verdade, existe uma projeção de crescimento de até o final do ano a gente vai ter 120 profissionais. E isso, de fato, é muito importante para a gente, porque por mais que seja uma contabilidade hoje, o povo fala digital, online, né? Aquela diferença de contabilidade tradicional para online no digital, mas o que a gente tem de fato são profissionais, como eu estou falando aqui com vocês, que de fato vai fazer aquilo que tem que ser feito para a empresa de todo mundo, né? Então, a Tactus hoje está com um canal do YouTube aí com mais de 100 mil inscritos, o Instagram um crescimento considerável também, porque cada dia que passa a gente está aprendendo todos os dias, vendo todas as ferramentas que o mercado nos disponibiliza para que a gente possa, de fato, fazer e acontecer e levar conteúdo. A gente, da Tactus, tem uma premissa muito importante de levar conteúdo de qualidade e séria e correta para todos aqueles que nos acompanham, né? Por mais que a gente, claro,
A gente tem uma entrada de novos clientes muito grande em nossa base, mas a gente sempre tem o intuito de fato, levar informação de qualidade e correta. E a gente, por onde hoje, como a gente já chegou num nível de uma empresa grande no mercado brasileiro, a gente tem já informações bastante privilegiadas de certas questões e atualizações que vão acontecer, que estão acontecendo diariamente, que a gente tem essas informações, inclusive no âmbito federal, estadual e municipal, para que a gente possa compilar, entender e disponibilizar e levar essa informação o mais rápido para todos os nossos clientes, tanto os clientes da nossa base, quanto clientes que simplesmente acompanham o nosso trabalho, gostam daquilo que a gente faz todos os dias, né? A Tactus hoje vem, de fato, ela criou segmentações muito específicas para o universo do digital. Então, o que a gente faz de grandiosidade, que a gente pode, de fato, bater o martelo e falar assim, a gente entende daquilo. Primeiro que, internamente, a Tactus é também uma empresa de produto digital. Então, nós temos os nossos produtos digitais. Os sócios têm produtos digitais. Nós estamos em praticamente todas as plataformas, é isso mesmo, todas as plataformas com produtos nossos. Então, a gente entende, de fato, como é a plataforma, como são as obrigações acessórias, quais são as obrigações fiscais, contábeis que a gente tem que fazer, o que tem de benefício hoje na legislação, que de fato vai trazer possíveis benefícios para todos os clientes, porque a gente aplica no nosso negócio. E uma das coisas e premissas que a gente tem dentro da Tactus é, de fato, usar todos os benefícios possíveis e legais que a legislação nos permite para que a gente possa, de fato, aplicar no nosso negócio e que a gente possa aplicar e informar essas informações para todos os nossos clientes, certo? Hoje a gente tem criado dentro da Tactus um ecossistema onde a gente possa proporcionar e oferecer para todos os clientes informação de qualidade, que a gente possa oferecer soluções para todos os nossos clientes. A gente é uma contabilidade tradicional? Não, a gente não é uma contabilidade tradicional. Hoje o nosso modelo de contabilidade é literalmente uma contabilidade digital. Por que a gente fala digital? A gente utiliza ferramentas, a gente utiliza inteligência artificial, a gente utiliza tecnologia para que, de fato, possamos otimizar todos os trabalhos e que, de fato, a gente possa acelerar todas as obrigações e que a gente possa ter tempo para cuidar do negócio de cada um dos nossos clientes. Às vezes tem algumas pessoas que acabam chegando perto da gente e falam assim, nossa, mas vocês têm muitos clientes, eu não vou ficar largado. Não, gente, é muito interessante, né? Eu tô que nosso time cresce consideravelmente. A partir do momento que a gente tem ferramentas onde a gente possa otimizar todos os nossos processos, porque contabilidade é processo, né? Por mais que a gente tenha uma legislação bastante complicada e de difícil interpretação, a gente tem processos. Quando a gente utiliza robotização para otimizar esses processos, nós vamos ter tempo para analisar de fato o que cada cliente faz, a sua necessidade, a sua dificuldade, tudo aquilo que de fato vocês vão precisar para crescer o seu negócio. E o melhor de tudo, a gente sempre está envolvido em tudo que está do universo digital. A gente está envolvido em players muito grandes. Hoje, um dos nossos sócios está palestrando dentro do grupo do Primo Rico, que é o Anderson Hernandes, para quem talvez não conhece, né? A gente entrou dentro da stage do Primo Rico, ou seja, a gente vai ampliando todo o nosso network para que, de fato, a gente possa contribuir todo tipo de informação. Sabemos muito bem todas as dores que cada empresário, cada pessoa que está começando o seu negócio tem. Super entendemos isso. Sabemos da dificuldade. Sabemos que existe uma ânsia muito grande de fato, conseguir aí, vamos dizer, faturar, né? Mas o que a gente entende também é que, antes de faturar, a gente tem que, uma coisa que a gente fala muito, eu sempre falo em todos os nossos vídeos,
tem que buscar informação, tem que estudar. Não existe uma pílula mágica, não existe uma... A matemática, por mais que 1 mais 1 são 2, a gente tem que entender que 1 é esse, que mais é esse para chegar nos 2, né? Não existe uma pílula mágica, quando eu falo igual no emagrecimento, né? Eu, por questões próprias, já perdi 30 quilos aí nesse processo de construção e não é fácil, não é simples. Como empreender não é fácil, não é simples. Mas a gente sabe que a gente tem capacidade, a gente pode, a gente tem condições de elevar o nosso nível e todos os dias subir um degrau de cada vez. Eu até tinha preparado uma apresentação aqui de fato, mas em virtude de alguns problemas técnicos, nessa apresentação depois eu mando para o Cid, o Cid pode compartilhar com vocês. São informações básicas, mais técnicas mesmo, mas com um linguajar muito de fácil entendimento e detalhe. O Cid já compartilhou aí o nosso canal do YouTube, o nosso Instagram, o nosso site e o nosso WhatsApp do nosso departamento comercial, que é com o nosso time de departamento comercial, que de fato vocês vão entrar, vão conversar, vão tirar as suas dúvidas específicas, vão entender o processo de constituição da empresa, por mais que eu vou falar tudo aqui um pouquinho sobre isso, mas vocês podem de fato tirar todas as suas dúvidas, porque às vezes aqui, né, são muitas pessoas participando, é muita informação, a gente vai ter depois aí no finalzinho algumas dúvidas, né, Cid, que você já falou mesmo, e eu vou responder tudo mesmo, e eu quero responder. Pessoal, eu gosto muito de falar isso. Bruno, você sabe tudo? Não, quem dera se eu soubesse tudo. Mas o melhor de tudo é que a gente tem aonde buscar informações para levar respostas e soluções para todos vocês. Então, ou seja, às vezes a gente não vai ter aquela resposta imediata, que pode ser um assunto um pouco mais específico, ou a gente precisa entender melhor a sua pergunta, porque às vezes não é aquilo que você quer perguntar. Isso acontece bastante. Para a gente analisar, entender e levar uma resposta. Às vezes pode nem ser a resposta mais positiva que vocês gostariam que fosse, mas a resposta correta, né? A gente, dentro das nossas premissas, a gente sabe muito bem a nossa responsabilidade contábil em estar fazendo qualquer tipo de assinatura em qualquer documento. Então, ou seja, pode ter certeza que a Tactus hoje está aí no mercado, é uma contabilidade que, de fato, está há mais de 35 anos no mercado e que era uma contabilidade tradicional e que foi evoluindo com o passar do tempo e se tornando o que é a Tactus hoje. Falando um pouquinho agora sobre... às vezes eu posso já falar sobre informações, pode ser até dúvidas de alguém também, e no final vieram algumas perguntas, se eu tiver que falar de novo, a gente fala, não tem problema algum, tá bom? E não fique com vergonha, eu sei que tem muita gente, talvez não dá, talvez todo mundo tirar todas as dúvidas aqui, mas depois, Sidney, se precisar, a galera pode mandar uma dúvida, você pode me mandar, que eu vou responder, mando por áudio, mando por vídeo, não tem problema nenhum. E depois a gente pode pensar em outros bate-papos também para a gente fazer isso, que eu acho que isso é rico. Porque é tanta informação que a gente passa que às vezes a gente acaba se perdendo mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Todo empreendedor, quando ele começa o seu negócio, a primeira coisa que ele quer, sou pessoa física. Vou começar aqui, eu vou testar. Vou entender esse mercado como funciona. Eu vou fazer só algumas vendinhas aí. Vai ser só no meu CPF, tá tudo certo. Não precisa pagar imposto, não precisa se preocupar com nada, né? Então, vamos tirar um pouquinho aí desse tipo de pensamento, porque cada vez que passa, a Receita Federal está de olho em todo mundo, pessoa física e pessoa jurídica. Uma informação muito importante, desde 2016, todos os bancos são obrigados a entregar para a Receita Federal toda a nossa movimentação bancária. Desde 2016. Olha só, a gente já está em 2022. Houve aí vários burburinhos em relação a isso. Mas como assim a Receita vai ter, de fato, vai ter acesso à nossa informação? Os bancos têm que entregar uma declaração que chama E-financeira. Conta corrente ou conta poupança. Não interfere. Ou seja, o banco informando toda essa movimentação, a Receita Federal vai querer, lá na época de fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física, se você vai, de fato, ser honesto, vamos dizer assim, em declarar os seus ganhos que você teve no ano anterior. Então, ou seja,
que a Receita ainda está fazendo com essa informação? A Receita ainda, de fato, não está fazendo muitas coisas, não. Até porque ela ainda não tem braço suficiente para pegar todos os nossos contribuintes. Mas cada dia que passa, a máquina da Receita Federal está mais moderna. E vocês vão chegar a receber simplesmente uma cartinha para que vocês possam prestar esclarecimento daquela receita que aconteceu. E quando a Receita vier a pegar isso, nós estamos falando que ela pode pegar dos últimos 5 anos. É isso mesmo. Bruno, tem que ficar preocupado? Depende. Depende como que você está tratando essa relação dos seus ganhos na sua pessoa física. Porque pensar na pessoa física, ok? A gente está falando de um imposto de renda que você pode pagar até 27,5%. Isso é um número absurdamente alto pensando na pessoa física. E as pessoas só pensam no imposto de renda. Todo mundo só se preocupa com o leão. Porque a gente, culturalmente, a gente já tem só essa preocupação com a Receita Federal. Só que junto com a Receita Federal, a gente tem também o INSS. Por mais que eles estão dentro do mesmo prédio, eles ainda não se comunicam, por incrível que pareça. E o INSS é para a aposentadoria de todos vocês. Bruno, a gente vai se aposentar no futuro? Nossa, eu juro que eu não tenho uma bola de cristal para saber como que vai ser esse INSS. O INSS está passando por muitos problemas, porque a roda, por mais que ela gire, ela não consegue bancar todo mundo que está se aposentando por diversas questões, ou por idade, ou por invalidez, ou por algum problema de saúde, ou por acidente, enfim. Só que a legislação está aí. Então, quando você é pessoa física, você pode pagar até 27,5% e você pode pagar até 20%, olha isso, 20% sobre o teto máximo do INSS. Bruno, qual que é o valor do teto máximo do INSS agora? Está na faixa de 7.000, 7.200, 7.000, vamos colocar 7.000, só para facilitar a conta. Então, ou seja, tem que pagar 20% de R$7.000. Ou seja, é muito dinheiro. Então, ou seja, pode começar como pessoa física qualquer negócio dentro do mercado digital? Pode. Claro que tem algumas plataformas que não aceitam pessoa física, né? Mas, em regra geral, pode. Só que tem que se atentar a isso. E se você recebe de pessoa física, você tem que declarar todos os seus ganhos mês a mês na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. E dependendo, por mais imposto de renda que você possa ter pago durante o ano, lá na frente, você pode pagar mais imposto de renda ainda. Então, gente, é matemática. É matemática pura que a gente tem que fazer. E o mais interessante, uma pergunta que várias pessoas fazem. Quando que seria interessante, a partir de que valor eu devo deixar de ser pessoa física e passar a ser pessoa jurídica? Então, olha só. Contabilmente falando, financeiramente falando, economicamente falando, se você já está ganhando em média aí dos seus R$5.000, começar a pensar na pessoa jurídica é muito interessante para o seu negócio. Porque eu sei que você, às vezes, está começando o seu negócio hoje, só está testando, só está vendo se vai dar certo, só ver se de fato aquilo que você está fazendo tem um futuro. Muitas pessoas são CLT, que está aí no mercado digital como afiliado. Muitas pessoas têm outros negócios e está testando o mercado digital também. Ok, aí está tudo certo. Só que você tem que lembrar que você tem várias possibilidades de receita, onde tudo vai sendo compilado e tudo tem que entrar dentro do funil do seu imposto de renda de pessoa física. Então, ou seja, a partir de R$5.000, pensar em ter o seu negócio é muito interessante. Então, uma dica que eu falo sempre para todo mundo: já comece pequeno, pensando no crescimento. Porque você vai buscando informações, um passo de cada vez, vai subindo cada vez mais um degrau, e de fato, quando chegar nessa possibilidade, você não vai falar assim, mas eu não sabia. Então, por isso aí que a gente tem o canal do YouTube, o canal do Instagram, que a gente leva informação gratuita justamente para contribuir para esse crescimento de informação.
Isso é o mais importante para o futuro do sucesso de todos os negócios. Depois da pessoa física, nós vimos aí chamado o maior de todos, que para muitos foi a porta de entrada do empreendedorismo, que é o MEI, o microempreendedor individual. Regras gerais do MEI. Você pode faturar até R$81 mil ano, ok? R$81 mil. Lembrando que você pode faturar esses R$81 mil se a gente estiver falando entre 12 meses, de janeiro a dezembro. Por exemplo, nós estamos agora no mês de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos falando de 5 meses. Bruno, se eu abrir o meu MEI hoje, eu posso faturar R$81 mil? Não. Aí já vai ser proporcional. Então, se é R$81 mil ano, 12 meses, se você tem só 5 meses, 81 dividido por 12 dá na média de 6.725. Então, ou seja, 5 vezes 6, 30. Você pode faturar aí mais ou menos R$35 mil neste ano de 2022. Então, tem que se atentar a isso em relação ao microempreendedor individual. Por quê? O faturamento é anual, 12 meses. Se você abriu em outros meses, a sua receita, a sua possibilidade de faturamento também vai ser proporcional à data de abertura. O que você paga dentro da figura do microempreendedor individual? Simplesmente uma guia única que vence todo dia 20 do mês subsequente. Por exemplo, abri o MEI agora em agosto, vou pagar a primeira guia dia 20 de setembro, no mês 9. Sábado, domingo, feriado, tem que antecipar ou pagar no dia seguinte. Então, assim, a Receita Federal ela já disponibiliza as guias com todas as datas prontinhas para pagar. Tem aplicativos hoje, você pode entrar lá em qualquer iOS ou Android, um aplicativo do MEI, que você coloca o CNPJ lá, você consegue administrar o seu MEI lá, ok? Outro ponto, a guia que vocês pagam, estão fazendo uma contribuição para o INSS, isso é um ponto muito importante, principalmente muitas pessoas do MEI perguntam assim, eu vou me aposentar no MEI? Sim, você vai se aposentar no MEI, tá? Só que você está contribuindo apenas com 5% 5% da guia que você paga vai para o seu MEI, que vai te dar direito à aposentadoria de um salário mínimo apenas. Outro ponto. Bruno, se eu quiser me aposentar com um valor mais alto, pode? Pode. Aí você tem que fazer um pagamento complementar em relação àquilo que você está pagando. Outra pergunta muito recorrente da aposentadoria. Eu vou me aposentar por idade ou por tempo de contribuição? O MEI, se você contribui apenas com a guia que você paga todos os meses, que é do microempreendedor individual, você só aposenta por idade. Você não aposenta por tempo de contribuição. Apesar que hoje, para se aposentar, existe um cálculo, né? Idade, contribuição, tempo que tem. Isso é muito pessoal. Não existe uma coisa muito específica em regra geral. Mas, se você só contribui com o microempreendedor individual, você vai, de fato, aposentar só por tempo de idade. Agora, se você contribui além do que essa guia do MEI, que representa 5%, e você complementa mais 15%, ou seja, chegando a 20%, aí você começa a ter direito a se aposentar por tempo de contribuição. Regra geral, é assim que funciona a aposentadoria. Vantagens do MEI. Você, de fato, existe a possibilidade de... Existe um estudo, na verdade, um projeto de lei de aumento do faturamento do MEI. Acho que até alguma pessoa perguntou aí. Verdade, existe um projeto. Mas esse projeto só foi aprovado ainda para o segmento de transporte. Quem tem transporte rodoviário de carga, o valor da receita aumentou. O restante continua ainda no MEI. E não tem, de fato, como a gente tem informação bem específica dentro da Receita Federal, até pessoas muito próximas e amigas pessoais da gente, não existe ainda essa possibilidade de aprovação desse projeto para o microempreendedor individual. E aí que está. Cada vez que a Receita Federal dá alguma coisa de benefício, ela tira outra.
Por quê? Não são todas as atividades que podem ser microempreendedor individual. Existe dentro do site do portal do MEI, tá? Que uma lista de atividades que entram e englobam o microempreendedor individual. Então, sempre que a Receita dá alguma coisa, ela tira. Então, todos os anos ela vai lá e tira um pouquinho das atividades em relação a isso. Porque a ideia do MEI é tirar da informalidade e trazer para a formalidade. Que, de fato, todo mundo possa contribuir. Porque a gente acha que não, são quantos e quantos bilhões de microempreendedores que abrem todos os meses, todos os anos. E se a gente falar aí 50% estiver contribuindo com o MEI, está, de fato, contribuindo para a roda girar até da aposentadoria do MEI. Então, o MEI veio para um pouquinho dessa facilidade. E a questão do MEI tem essa questão de você ter direito a... Existem todas as regras do microempreendedor individual para você ter direito a aposentadoria, caso aconteça alguma coisa de invalidez, que você possa usufruir dos benefícios, de fato, do microempreendedor individual em relação ao INSS. Caso aconteça algum acidente de trabalho, você possa se beneficiar. A mulher que fica grávida, a questão da licença maternidade. Ou seja, tem algumas regras de tempo de contribuição que você deve ter para se englobar dentro disso. Aí, cada caso é um caso. Não vou ficar elencando todo esse tipo de informação, não. Mas o MEI veio para isso. E uma outra coisa que aconteceu muito dentro do microempreendedor individual, muitos contadores ficaram muito com raiva em relação a isso, que o Sebrae falava que o MEI não precisa de contabilidade. Isso era muito interessante, isso aconteceu muito, foi um burburinho. Não, e além do MEI não precisar de contabilidade, obrigavam a classe contábil a abrir o microempreendedor individual gratuito e passar informações gratuitas. Isso foi espalhado durante um bom tempo. Mas por quê? A legislação colocou a atividade de contabilidade dentro do rol de atividades do microempreendedor individual também. Ou seja, o contador poderia ser MEI desde que ele atendesse gratuitamente também o microempreendedor. Gratuitamente na abertura da empresa e na entrega da primeira declaração de imposto de renda do MEI. Só isso que o contador era obrigado a fazer gratuitamente. Mas isso já caiu por terra. O MEI, o contador não pode ser microempreendedor individual mais, então, ou seja, hoje a contabilidade já não tem essa obrigatoriedade de abertura do microempreendedor individual e entrega da declaração acessória. Lembrando que a abertura é gratuita, ninguém paga nada. Vamos tomar cuidado. Quem ainda for microempreendedor individual ou queira abrir o MEI, tem vários sites muito parecidos do portal do MEI, tá bom? Que cobram para essa abertura. Pessoal, a abertura é gratuita, não paga taxa nenhuma, desde que faça dentro do portal do microempreendedor individual, que é o portal certo do governo. Lembrando que sempre tem org.br no final de cada site. Então, preste bastante atenção, o Google está aí, na hora que você coloca lá, vai aparecer sempre aqueles primeiros que estão pagando para que eles possam, de fato, faturar. Então, vamos ficar atentos em relação a isso aí, tá bom? Então, ou seja, o MEI está aí, ele não precisa de contabilidade, mas na hora que você precisa de informação, você tem que buscar através de uma contabilidade. E hoje tem diversas empresas de contabilidade aí que, de fato, atendem microempreendedor individual. Inclusive, nós da Tactus já estamos com um projeto em relação ao MEI, tá bom? Que a gente vai começar a atender o MEI. Então, logo, logo, isso vai ajudar a ter novos empreendedores também. Então, a gente está criando dentro da Tactus uma célula onde a gente vai atender toda a galera do microempreendedor individual que a gente acredita e sabe do tão quanto importante é o microempreendedor individual. Só que, lembrando, como eu disse, não são todas as atividades que podem ser microempreendedor individual. E o afiliado, ele não pode ser microempreendedor individual. Ah, Bruno, mas tem fulano de tal que está com uma atividade assim, assim, assado. Ah, Bruno, mas isso. Ah, Bruno, mas como é que fica? Eu não tenho dinheiro para pagar. Entendo super isso. Durante um bom tempo, de fato, não tinha um CNAE específico. O que é esse CNAE? O que quer dizer? Código Nacional de Classificação Econômica. O afiliado não tinha esse código específico e o mercado estava crescendo.
E a Receita Federal, ó, de olho neste mercado. Então, o que ela fez? Ela, de fato, criou um código específico para o afiliado, tá bom? Depois eu deixo discriminado certinho o código para vocês pesquisarem mais sobre ele. Só que não pode ser MEI. Então, se você está exercendo uma atividade como afiliado, utilizando o MEI para se beneficiar de tudo aquilo que eu disse, principalmente a questão mais barata tributária, mas com uma atividade que não é a atividade que você exerce, de fato, pessoal, isso se torna um crime fiscal. Então, vamos se atentar em relação a isso, tá? As prefeituras já estão fiscalizando os microempreendedores individuais, de fato, para saber se estão exercendo aquela atividade de fato, se é aquilo que vocês estão fazendo mesmo. Nós já tivemos clientes que foram pegos com atividade que não é correta, mas por que nós foi cliente? Foi cliente que veio para a nossa base buscando uma solução, porque a prefeitura notificou ele para que ele pudesse, de fato, explicar, justificar se ele estava, que tipo de atividade que ele estava exercendo. Então, nós tivemos vários clientes que foi fiscalizado dos últimos 5 anos e, de fato, foi excluído retroativamente, teve que pagar todos os impostos com juros e multa. Então, vamos se atentar a isso. Se você está nessa condição, busque mais informações, pode falar com o nosso time para entender melhor o seu caso, para você não ter surpresa lá na frente. Como eu disse, a máquina de fiscalização da Receita Federal está cada vez mais rápido. E ela está comunicando Receita, Prefeitura e Estado. Tá? Receita, impostos federais, Prefeitura, impostos municipais, principalmente onde emite as notas fiscais de serviço, e estadual, quando você vende comércio também. Inclusive, está para sair para o ano que vem, 2023, você vai emitir a nota fiscal, não vai ser no portal. Você não vai emitir no portal da própria prefeitura, você vai poder emitir dentro do portal da Receita Federal. Mais uma forma que a Receita facilita a emissão da nota, mas ela facilita também a fiscalização do microempreendedor individual. Então, o círculo cada vez fica mais fechado em relação a isso. Ok? Na contabilidade do MEI, você pode fazer uma contabilidade mais simples possível, tá? Não é obrigatório ter conta bancária do microempreendedor individual. Você pode utilizar a sua conta bancária pessoa física, mas a gente sempre recomenda separar pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Hoje a gente tem diversos bancos aí totalmente gratuitos, onde facilita toda essa movimentação, facilita o nosso controle. Como eu disse, começa pequenininho, mas vai pensando grande, tá bom? Porque isso é muito importante. Uma coisa que eu escuto muitas pessoas falarem também, eu sou CLT, eu trabalho de carteira assinada, eu posso ter um microempreendedor individual? Pode, não tem problema nenhum. Você pode ter um microempreendedor individual, você pode ter uma microempresa, você pode participar de uma sociedade anônima, ou seja, você pode ter outros tipos de negócio, não tem problema nenhum, tá? Só lembrando que na hora de fazer a declaração de imposto de renda, você tem que juntar todas as suas receitas e colocar na declaração de imposto de renda aí, porque de fato você tem que declarar para o governo. Principalmente tem muita gente aí fazendo investimento em bolsa de valores, né? Tem muita gente fazendo muitas coisas aí. Como é que você vai ter compra de ação em bolsa de valores se você não declara nenhuma renda? Lembrando, se você tem R$ 1 de bolsa de valores, você já está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Independente se você fez só para testar, comprou uma única ação no ano anterior, no ano seguinte, você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Se você não fizer, a Receita Federal pode suspender o seu CPF, e isso pode trazer alguns problemas para você. Ok? Depois da figura do microempreendedor individual, nós vamos para a figura da microempresa, que acaba sendo aí, talvez, muitas pessoas acabam assustando com a microempresa. Nossa, eu vou pagar muito imposto. Nossa, o processo é muito complicado. Nossa, emitir nota fiscal é difícil. Nossa, eu não tenho dinheiro para isso. Nossa, agora eu tenho que ter várias contas. Agora eu preciso de uma contabilidade, eu preciso de uma consultoria. Vem aí juntamente com um monte de informação que acaba sendo a microempresa como se fosse uma questão terrorista. De fato, a microempresa, muitos anos, ela foi considerada assim um pouco terrorista mesmo em relação a isso. Só que cada dia que passa,
as empresas, a microempresa, ela vem facilitando todo o seu processo, inclusive as contabilidades vêm facilitando todo esse processo também. Pensando na microempresa hoje, vou falar algumas informações básicas em relação a ela. Primeiro, Bruno, qual o melhor tipo de empresa? Não existe o melhor tipo de empresa, mas existe o melhor tipo de empresa que vai se adaptar, de fato, à sua necessidade, à sua realidade, tá bom? Antigamente, para você ter uma sociedade limitada, você precisaria de pelo menos 2 sócios. Acabou isso. Hoje a gente tem a sociedade limitada unipessoal, que é uma sociedade limitada com apenas um único sócio. Ou seja, você pode abrir a empresa hoje sendo só você. Você não precisa de outro sócio. E muitas pessoas nem sabem, mas por que antigamente a gente precisava de fato ter um sócio? Por que ser limitada? A questão de ser limitada, em regra geral, só para vocês entenderem e não ficar complexo, quer dizer que quando você tem que abrir uma empresa, você tem que ter um valorzinho, nem que seja irrisório, pequeno, para investir na sua empresa, para começar o seu negócio, que a gente chama de capital social. Vamos pensar que seja um capital de R$ 500, tá bom? Só para tentar. Vamos colocar R$ 1.000 para facilitar a conta. R$ 1.000 de capital social. Então, você, um sócio, vai lá, coloca R$ 500, o outro sócio coloca R$ 500. Ok? R$ 1.000, completou aí a sua sociedade limitada. E por que limitada? Existe uma lei das empresas que a empresa que, por questões éticas e legais, tem débitos tributários, onde você contabilmente consiga comprovar que a empresa não conseguiu arcar com as despesas tributárias, o seu débito fica limitado ao valor do seu capital social. O que isso quer dizer? Se você está devendo R$ 10.000 e você tem um capital social de R$ 1.000, a sua dívida de 10.000, ela vai para R$ 1.000. Só que eu estou falando em regra geral, tá, pessoal? Não é uma coisa muito simples, não. Por quê? Isso vai para a esfera judicial e você contabilmente tem que provar que, de fato, você não conseguiu arcar com seus impostos federais, municipais e estaduais. Só que tem muitos sócios que pegam o dinheiro da empresa, colocam o dinheiro do bolso, vai crescendo o seu patrimônio pessoal, na sua pessoa física, e depois vem falar que, de fato, não teve dinheiro para pagar os seus impostos. Então, tem que prestar bastante atenção em relação a isso, porque existe, sim, essa segurança em relação aos seus débitos quando a sua empresa é sociedade limitada. Só que aí, antigamente, todo mundo colocava o pai, a mãe, o periquito, o papagaio, o vovô, a vovó, qualquer pessoa para se tornar sócio da empresa, só para se tornar como limitada. Aí, graças a Deus, teve uma alteração desde 2019. Então, hoje a gente pode ter uma sociedade limitada com todas essas seguranças com apenas o único sócio, tá bom? Então, isso facilita todo o nosso processo. Tributariamente falando, a partir do momento que você tem uma microempresa, obrigatoriamente, tudo que você vender ou prestar serviço, você tem que emitir nota fiscal, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, você tem que ter uma conta bancária, porque todo o dinheiro tem que entrar na conta bancária pessoa jurídica, porque a contabilidade não pode fazer contabilidade na sua conta bancária pessoa física, tem que ser na conta bancária pessoa jurídica. Todas as despesas da pessoa jurídica são pagas na pessoa jurídica e todas as despesas da pessoa física são pagas na pessoa física. Inclusive, eu até gravei um vídeo hoje para o canal do YouTube, na verdade foi um Reels, justamente falando sobre isso. A minha empresa está faturando, tem dinheiro na pessoa jurídica, e como é que fica o meu dinheiro? Como é que eu posso tirar o dinheiro da pessoa jurídica? Essa pergunta sempre acontece. Várias pessoas querem saber. Claro, todo mundo quer saber. A empresa é minha. Eu sou o único sócio. Eu posso tirar o dinheiro a hora que eu quiser? Como que funciona isso? Vamos fazer conta de novo. Contador é matemática pura, né? Mas matemática básica, só para facilitar mesmo também a interpretação e entendimento de todo mundo. Vamos pensar que você teve uma receita de R$ 10.000. E impostos, despesas que você teve com tráfego, conta de água, luz, telefone, aluguel, todas as despesas da empresa inerentes ao seu CNPJ, tá? Vamos pensar que deu R$ 5.000. 10.000 menos 5.000, sobrou R$ 5.000.
Então, pode dizer que esses R$ 5.000 que sobrou é lucro? Sim, é o lucro líquido do seu negócio. E esses R$ 5.000, você, sócio, pode gastar ele da forma que você achar mais conveniente. O que a gente sempre recomenda, sempre deixe uma reserva para próprio investimento do seu negócio e aprenda a viver com um valor menor. Porque a gente nunca sabe o dia da manhã. A gente teve aí esse período da pandemia, muitas pessoas não tinham nenhum tipo de reserva e os negócios faliram em 30 dias. Nós tivemos colegas em relação a isso, tivemos clientes em relação a isso também. Então, o que a gente sempre fala, faça uma reserva, guarda esse dinheiro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas aí, esses R$ 5.000, você transfere para sua conta pessoa física e você, sócio, pode gastar esse dinheiro tranquilamente e você não paga nenhum tipo de imposto, porque tudo já foi pago na microempresa, ou seja, facilitando aí esse processo também. Então, a microempresa hoje, ela vem facilitando todo o processo de todo empreendedor que está começando o seu negócio. O processo de abertura hoje está muito rápido e dinâmico. Às vezes demora um pouquinho cada prefeitura, porque a gente tem algumas prefeituras bem específicas que têm uma questão burocrática ainda demorada no processo, que não é totalmente unificado, mas, em regra geral, a gente gasta em média de 5 a 10 dias úteis para constituir a empresa e já deixar ela prontinha para emissão de nota fiscal. Tá? Então, ou seja, agora, a maior dor de todo mundo. Bruno, quanto que eu vou pagar de imposto se eu sou um afiliado? Se você não pode ser microempreendedor individual, que era aquele valorzinho lá bem baixinho, na microempresa, o afiliado, a gente, dentro da microempresa, a gente tem, de fato, 3 formas de tributação. Simples nacional, lucro presumido e lucro real. Ok? Qual que é o mais usual, principalmente para todos vocês que estão começando o seu negócio, é o Simples Nacional. Simples por simples só tem um nome, tá? Porque ele não é tão simples assim, não. Principalmente quando a Receita colocou a classificação econômica de vocês, o tal do CNAE que eu falei no inicinho, dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional, você começa, presta atenção, começa pagando 15,5% do seu faturamento bruto. Bruno, então quer dizer que se eu faturei R$ 1.000, eu vou pagar 15,5% desses R$ 1.000? Sim. Só que a Receita Federal deu, mas ela contribuiu com alguma coisa. Existe a possibilidade desses 15,5% ter uma grande redução e ir para 6%. Dentro do Simples Nacional, atividade de serviço, 6% é a alíquota mais baixa que tem no mercado hoje. Estou focando em vocês, serviço afiliados, tá? Que atividade de comércio tem uma alíquota menorzinha aí, tá bom? Mas para vocês, serviço, dentro do universo do mercado digital, 6% é o mais baixo de alíquota. Então, ou seja, é conta matemática que vocês têm que fazer para colocar isso dentro do seu custo para você entender até a sua margem de lucro no futuro. Então, ou seja, de 15,5% você pode ir para 6%. Ou seja, uma redução muito interessante. Mas para isso, tem que se fazer um planejamento tributário, por mais simplesinho que seja. Por quê? O afiliado hoje, dentro da microempresa, ele entra num famoso que chama fator R. O que é esse fator R? Para você ter essa redução de 15,5% para 6%, você tem que contribuir com o INSS. Eu falei lá no início que o INSS está meio falido, que a roda não está girando, mas muito capenga, não está de fato conseguindo pagar todas as questões de aposentadoria de todo mundo. Ou seja, para que você possa ter essa redução e pagar 6%, 28% da sua receita bruta vai ser o seu prolabore. Bruno, o que é prolabore? O prolabore é o seu salário. É o salário do sócio. O sócio não tem salário igual a CLT, que recebe o olerite bonitinho, tal, que você assina lá. O sócio tem prolabore. E é dentro desse prolabore, é mediante esse prolabore, que vai ser recolhido o INSS que vai para a sua aposentadoria, e dependendo do valor, você vai ter um valorzinho de imposto de renda também. Então, mais uma vez, matemática.
Recebi 10 mil reais. Faturei, recebi não, faturei. A minha empresa, pessoa jurídica, faturou 10 mil reais. Ok, Bruno, eu tenho que pagar 6%, eu não tenho dinheiro para pagar 15,5%. Então, como que você vai pagar 6%? Inclusive, a gente tem vídeos no canal no YouTube falando sobre isso. E, inclusive, eu vou deixando lá, eu vou fazendo os cálculos lá, demonstrando para vocês. Lá no canal do YouTube vocês vão encontrar também. 10 mil reais é o seu faturamento bruto, é aquilo que você vai emitir nota fiscal para receber do valor que você está recebendo como afiliado. 28% disso dá o quê? R$ 2.800. Então, R$ 2.800 vai ser a sua base para pagar o INSS e Imposto de Renda. O INSS é 11%, e o Imposto de Renda, R$ 2.800, você vai estar aí praticamente quase chegando na segunda faixa do Imposto de Renda. Mas não vamos tentar Imposto de Renda não, porque existem formas de você ter possibilidade de restituição desse Imposto de Renda. Vamos pensar só no INSS. Ou seja, R$ 2.800, 11% de INSS, nós estamos falando aí na média de R$ 300 de INSS que você vai pagar. Se você pagar esses R$ 300 de INSS, que de fato vai contar para a sua aposentadoria lá no futuro, e você pode aposentar por tempo de contribuição, você vai de fato pagar 6% de imposto. Ou seja, você de fato se beneficia de dois lados. Você vai pagar menos impostos e você vai ter uma contribuição para o INSS um pouco mais alto do que aquilo que seria em cima só de um salário mínimo. E quais são os benefícios hoje, pessoal, de fato de contribuir com o INSS? Caso aconteça alguma coisa com vocês na rua, acidente de trabalho, saúde, você pode usufruir dos benefícios do INSS. E você, caso tenha que solicitar esse benefício, auxílio-doença, auxílio-maternidade para mulher, tá? Em relação a isso, você vai receber proporcionalmente aquilo que você está contribuindo. Ou seja, você está pagando hoje, tá? Mas isso está contando para você no futuro. Então, pessoal, a microempresa hoje não é esse bicho de sete cabeças mais. A microempresa hoje não é uma coisa dificultosa de fazer. E hoje as empresas de contabilidade, como a Tactus, por exemplo, têm planos e ferramentas para facilitar a vida de todos vocês em relação a isso. Inclusive, a gente tem dentro da Tactus hoje um departamento que chama BPO financeiro. Ou seja, para aquelas empresas que já estão tendo faturamento, para aquelas empresas que às vezes têm que contratar um funcionário e de fato tem uma movimentação grande, a gente cuida da sua parte financeira, contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal. Ou seja, a Tactus já tem soluções empresariais para facilitar o seu negócio e você focar naquilo estrategicamente que é o mais importante para o seu negócio. Estudar e vender, né? Quem não quer vender? Todo mundo quer vender. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer, de fato, que o seu negócio prospere. Todo mundo quer, de fato, que o seu negócio tenha um faturamento que seja sustentável para a sua vida pessoal e que, de fato, o seu negócio possa prosperar. Você possa crescer, possa contratar mais funcionários, você possa, de fato, fazer com que o seu nível chegue ao próximo patamar, que você possa subir mais degraus em relação ao seu negócio. Então, a microempresa não é esse bicho de sete cabeças mais. Hoje está muito mais simples, muito mais fácil e nem precisa de tantas informações contábeis e fiscais assim para que o seu negócio ande redondinho e você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Então, pessoal, o afiliado é isso. Ele é existe uma projeção muito grande de crescimento, tem cada vez mais e mais afiliados crescendo o seu negócio, a gente tem uma base grande de afiliados dentro do nosso corpo de cliente, que de fato tem feito um trabalho muito diferenciado, tem feito algo muito legal. A gente viu muito isso nessa pandemia, né, que nós tivemos clientes afiliados que conseguiram faturamentos que a gente ficava assim, Jesus do céu, que faturamento é esse? Aí a gente vai entender a estratégia de marketing que ele usou para o seu negócio é primordial, gente. Não tem como hoje você não pensar em contabilidade, finanças, marketing, negócio, gestão, pessoas e processos. Ou seja, é um pouquinho de informação de tudo para você fazer a sua roda girar para que você possa elevar o seu nível de informação. Então, assim, eu acho que eu já falei demais da conta, falei igual pobre na chuva, como a gente fala aqui, eu engatei a primeira, fui falando.
E eu acho que agora a gente pode começar a tirar algumas dúvidas do pessoal. Estou aqui para isso mesmo. Vamos embora? Bruninha, Sidney? Vamos lá, mas realmente são muitas dúvidas, né? E às vezes a gente fica até com medo de buscar informações sobre contabilidade, né? Para não saber dos problemas, né? Do que pode ocasionar, né? Então a gente nem procura saber Falou sobre e isso com disse. medo. Que dá aquela dorzinha interna, assim, né? E a carapuça vai servindo, a carapuça vai servindo. Mas aqui nós separamos 11 perguntas, né? A gente separou 11 perguntas que os afiliados fizeram lá no formuláriozinho que a gente passou para eles. E a primeira delas, para quem é MEI, quais as dicas e cuidados, né? Você já falou, né? Você já respondeu, né? Já falou sobre isso. Então, quem quiser a resposta, né? Volta, a gente vai disponibilizar essa live. Qual empresa abrir? MEI ou ME? E se for MEI, qual categoria que coloco? Também sobre os impostos, qual a porcentagem desconta para MEI e ME? Ótimo. Então, deixa eu só passar um resumo em relação a isso. Pensando no afiliado, o microempreendedor individual, você não pode ser MEI. Então, você tem que descartar essa possibilidade. E se você está exercendo a atividade de afiliado sendo MEI, tem que mudar rapidamente essa questão, porque, de fato, isso não pode ser microempreendedor individual. Você está agindo não de acordo com a legislação. Então, tome cuidado em relação a isso. Tá? Agora, se você tem uma outra atividade no microempreendedor individual, ok, entrar lá no hall de atividades permitidas por MEI, você pode sim ter seu negócio. Lembrando um detalhe muito importante. Se você tem um MEI, um negócio que seja totalmente até fora do mercado digital, não tem problema, você não pode ter uma microempresa. Você só pode ser sócio do MEI, você só pode ter o MEI, você não pode ser sócio de um outro negócio. Então, tome cuidado, porque você até consegue abrir uma outra empresa. A Receita Federal demora a fazer esse link, mas se ela descobrir que você é sócio de uma microempresa e tem um MEI, ela vai desenquadrar, tá bom? Vai desenquadrar você sendo microempreendedor individual e vai colocar o seu MEI como uma microempresa. Então, tome cuidado para você não ter prejuízo em relação a isso, tá? Do MEI, você vai pagar aí na faixa de R$ 66,00 por mês, é um valor fixo, tá bom? Aí tem que ver certinho, o serviço é 66, tem o comércio que é um pouquinho mais, então, ou seja, isso vai depender de tipo de negócio que você tem dentro do MEI. E na microempresa, você vai pagar e começar pagando 6% do seu faturamento bruto, tá bom? Afiliado não pode ser MEI, afiliado tem que ser uma microempresa. Perfeito. Inclusive, no chat aí eu mandei as atividades permitidas do MEI, então quem quiser saber, foi 10h27 na hora que eu mandei. É só procurar no chat aí também, ou então dar um Google aí. Excelente. Em que momento preciso mudar de MEI para ME? Né? E quais os custos? Então, Ok, vamos lá. Vamos pensar que você está na atividade de microempreendedor individual, tá? Não vou focar a questão do afiliado, não, porque, como eu já disse, o MEI não pode ser afiliado. Mas vamos pensar que você tem um microempreendedor individual aí e ele está faturando, ok? Até aí tudo certo. O MEI não tem obrigatoriedade de emissão de nota fiscal quando você vende ou presta serviço para pessoa física, mas se a pessoa física exigir a nota fiscal, você é obrigado a emitir a nota fiscal para ele. Agora, se você presta serviço para pessoa jurídica, você é obrigado a emitir a nota fiscal, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Serviço ou produto, não interfere isso, tá? Você só pode faturar R$81.000. Só que a Receita Federal, de fato, ela dá a possibilidade de você faturar 20% a mais de R$81.000. Mas tem uma regra muito clara aí. 20% acima de R$81.000 ano, dá na faixa de 97.200, se não falha a minha memória, mas eu acho que é isso mesmo. Então, ou seja, você pode faturar até 97.200 naquele ano. Só que
No ano seguinte, obrigatoriamente, você já se torna uma microempresa, ok? Então, nós estamos em 2022. Se você passar de 81 mil agora em 2022 e ficar até o limite de 20%, que é 97.200, tá? No ano seguinte, você já vai se tornar uma microempresa. E o valor que ultrapassou dos 81 mil, vamos pensar que você faturou 90 mil, tá bom? Esses 9 mil reais, você já vai pagar no ano seguinte 9 mil reais em cima dos 6%, que é a alíquota do Simples Nacional, no caso para serviço, tá bom? E 4% no caso para comércio. Então, presta bastante atenção. Se você ficou ainda dentro do limite dos 20%, no ano que vem você se torna uma microempresa, mas essa diferença você vai pagar imposto em relação a isso, ok? Agora, por isso que tem que ficar muito atento sobre a questão do faturamento. Se você ultrapassar os 97.200, você tem que fazer o desenquadramento do MEI em janeiro de 2022 e pagar impostos todos os meses conforme você teve receita. Então, ou seja, se você está perto de estourar o MEI, tem que fazer o desenquadramento rápido para você só pagar imposto daquele desenquadramento para frente. Agora, se você ultrapassar os 20%, que é mais de 97.200, você tem que fazer esse desenquadramento retroativo, vai precisar da contabilidade, vai pagar honorários mensais em relação a isso, vai ter que pagar todos os impostos com juros e multa, por incrível que pareça. Ou seja, você teve um faturamento com o MEI, acabou gastando todo o dinheiro, gastou todo o dinheiro em relação, na época que você era MEI, você perdeu essa condição, vai ter que pagar os impostos. Então, presta bastante atenção em relação a isso, para não ter surpresa no futuro. Perfeito. O que é preciso para abrir uma empresa e as obrigações? Vamos lá. Hoje, para se abrir uma empresa, atividade de afiliados, atividade de serviço, você pode utilizar o seu endereço residencial, não tem problema algum. As prefeituras permitem que a atividade seja no seu endereço, então, de uma certa forma, acaba facilitando esse processo de você não ter que gastar com aluguel, alugar uma sala, alguma coisa assim. Então, pode ser no seu endereço. Se você quiser utilizar o endereço fiscal, você pode utilizar o endereço fiscal, você pode utilizar um cowork, não tem problema nenhum. Inclusive, a Tactus tem endereço fiscal que é gratuito para todos os clientes. Quem quiser utilizar o nosso endereço fiscal pode, você não vai pagar absolutamente nada por isso. Por que muitas pessoas gostam de utilizar o endereço fiscal? Para não aparecer o seu endereço residencial lá no CNPJ da empresa. Tem alguns clientes que acabam preferindo isso, mas não tem essa necessidade. Você pode utilizar na sua empresa. Então, você precisa de um endereço, você precisa de ser sócio, você precisa estar com seu CPF totalmente regular, ou seja, se você está com alguma pendência na Receita Federal, quando eu falo pendência, não é pendência financeira não, tá? Nem Receita Federal, nem SPC, nem Serasa. Não se preocupe em relação a isso. Isso não são impedimentos para a abertura da empresa, tá bom? O que, ainda mais hoje que a gente tem contas digitais também, onde as contas digitais você não vai pagar absolutamente nada e eles não vão te dar fazer nenhum tipo de consulta SPC e Serasa. Então, para abertura de empresa, se você está com o nome negativado, não se preocupe que isso não é problema. Depois você pode resolver essas questões lá com o seu negócio faturando, prosperando, você vai poder resolver essa pendência financeira que você tenha também, tá bom? Então, ou seja, endereço, documentação totalmente regular, vamos dizer assim, CPF e tal, e você pode abrir a sua empresa tranquilamente. Hoje, quais seriam os valores para se constituir uma empresa hoje? A média para se abrir empresa hoje, com todas as taxas, mão de obra, certificado digital, tá bom? Você vai gastar na faixa de R$850. Esse é o valor que você vai gastar para abrir a sua empresa, abrir o seu negócio. A gente tem um time lá no departamento de legalização que cuida de tudo para vocês, vai explicar tudo direitinho, toda a documentação, todo o processo, mas é isso que vocês vão gastar hoje na média de R$850. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos, ok? E, detalhe, Bruno, abri o meu CNPJ,
como que funcionam os planos, os valores da contabilidade. Isso é uma coisa que a gente sempre escutou, né? Contabilidade é muito caro, muito caro, muito caro. Os nossos planos hoje, para cuidar do seu negócio, fazer tudo que tem que ser feito e deixar totalmente regular e principalmente ter uma orientação com profissionais de altíssimo gabarito, os nossos planos começam a R$ 297 por mês. Então, abrir um negócio agora no mês 8, no mês seguinte, você já vai começar a pagar os honorários da contabilidade, tá bom? Então, esse é o valor que a gente começa os nossos planos. E o que a gente gosta muito, principalmente para quem está começando o seu negócio, a gente gosta muito, muito mesmo em relação a isso. A gente, dentro da Táxi, a gente tem um departamento que chama Departamento de Onboard. E o que é esse departamento? Ele, de fato, é o nosso xodozinho. Todo cliente que entra, ele fica 3 meses, no mínimo, com um colaborador meu, nosso, que vai dar a mão para vocês assim, ó, você sempre vai falar só com esse cliente, com esse colaborador. Você vai tirar todas as dúvidas, você vai falar com ele, tudo que você precisar é ele que vai te dar todas as orientações, porque ele vai fazer um processo de ajuda ao empreendedor, passar informações, vocês vão ter, igual a gente está tendo aqui esse bate-papo, vocês vão ter uma call de implantação, onde ele vai explicar tudo bonitinho, tudo o que pode, o que não pode, o que está certo, o que não está certo, e depois é com esse colaborador que ele vai caminhar com você em toda a sua trajetória. Porque depois de 3 meses, mais ou menos, você de fato já está entendendo o seu negócio. Então as dúvidas chegam praticamente a zero, porque esse departamento ele é tão xodozinho, ele de fato vai falar para você, nem que ele tenha que falar para você 10 vezes a mesma coisa, ele vai falar 12, mas com muita cautela, porque a gente quer que vocês entendam aquilo que de fato está sendo acontecido. Então, ou seja, você vai passar por esse processo e nunca ninguém vai deixar de dar a mão para vocês. Perfeito. Então, vamos lá. Eu acho que essa dúvida já estava até que no chat aqui, depois a gente dá uma olhada. Eu ainda trabalho com CLT e trabalho como afiliado no tempo livre. Então, se eu abrir uma MEI, caso eu saia do emprego no futuro, vou poder sacar o FGTS? Porque sei que Ótimo. seguro-desemprego eu não pago por ser MEI. Eu não pego por ser MEI, mas tenho essa dúvida sobre o FGTS. Excelente, muito bem. Independente de ser MEI ou ser uma microempresa, o fato de você trabalhar de CLT, você vai receber o seu fundo de garantia, sim, normalmente. Como ele mesmo disse, ele só não tem direito ao seguro-desemprego. Por quê? Só por exemplo de explicação. Seguro-desemprego é para quem não tem renda. Se você deixou de CLT, foi demitido ou pediu demissão, mas você tem um CNPJ e está tendo renda, não faz jus a ter o seguro-desemprego. Então, ou seja, você pode ter um CNPJ, independente de ser MEI ou microempresa, e ser CLT. Você vai sacar o fundo de garantia, só não vai ter direito ao seguro-desemprego. E ao contrário também, né? Então, por exemplo, eu sou CLT agora e tenho um MEI. Aí, se eu fizer o cancelamento do MEI, né? E depois eu sair da empresa com o meu MEI cancelado ou o meu ME cancelado, como que fica? Isso, perfeito. Aí, nesse caso, pode sim, não tem problema. Você pode cancelar o seu MEI, que aí você vai ter direito, sim, ao seguro-desemprego, não tem problema. Agora, Bruno, saí de CLT, porque eu vou empreender, vou abrir o meu negócio, estou recebendo seguro-desemprego, estou na segunda parcela ou terceira parcela. Eu abri o CNPJ, automaticamente eu vou perder o seguro-desemprego para frente? Vai sim, tá? Às vezes você nem perde imediatamente. Pode até ser, e a gente já viu clientes que recebeu, tá? O seguro, as 3 parcelas de seguro-desemprego. Mas quando ele estava lá na primeira, ele abriu um CNPJ, mas ele recebeu. A Receita Federal pediu para ele devolver o dinheiro, tá? Então, fique atento em relação a isso. Mesmo que você receba, guarde esse dinheiro, porque a Receita Federal vai te pedir esse dinheiro de volta, com certeza absoluta. Ela só vai precisar de tempo para fiscalizar isso. Na verdade, eles não querem perder nada, né? Não, de jeito nenhum. Jamais. Receita, né? Receita. Errar para o nosso lado, nunca. Vamos lá. Que problema terá o afiliado que tiver um faturamento acima de 30 mil no ano como pessoa física? Ótimo, vamos lá.
Na pessoa física, como eu disse, você pode ser afiliado sem problema algum. Se você faturar mais de R$ 30.000, não é que você vai ter problema. Você só vai ter que declarar e pagar imposto de renda em relação a isso. E você entra na tabela do imposto de renda, né? No ano passado, quem faturou até 28 mil eu não sei o número certinho, não, 28 mil, vamos colocar 28 mil redondo, você estava até isento de imposto de renda, você nem precisava fazer imposto de renda, você nem precisava declarar, você não ia pagar nada. Mas, se você, de fato, faturou mais do que esses 28 mil, ou seja, mais do que R$ 80.000, R$ 30.000, ou seja, obrigatoriamente você vai ter que pagar imposto de renda, vai ter que pagar o INSS, ou seja, não é problema, você só vai ter que regularizar isso, mas que não é vantajoso também não. Até mesmo por causa disso que tem um bloqueio em algumas plataformas, né? Que não permite a pessoa física você retirar mais do que R$ 1.900 no mês. Isso mesmo. Tem plataformas que sim, tem plataformas que não, né? Porque, de fato, as plataformas, quase 99%, não, 100% das plataformas teve um período que não permitia que fazia nenhum tipo de saque. Depois, algumas plataformas vieram e largaram isso para lá. Por quê? A responsabilidade não é da plataforma. A plataforma estava ali tentando fazer com que as pessoas que estavam lá vendendo nas plataformas tivessem um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Só que ela viu que essa obrigatoriedade, essa responsabilidade não é dela, a responsabilidade é de vocês. Então, ou seja, ela abriu essa questão do limite de saque dentro das plataformas. Então, ou seja, tem que ficar atento em relação a isso para não ter problema no futuro. Perfeito. A partir de que valor recebido anual eu tenho que declarar para a Receita? Né? Então, a gente acabou de responder Pode, essa é, pergunta e, agora também. e pode colocar aí na faixa, se você está recebendo acima de R$ 2.200, você já está obrigado aí a um imposto de renda. Boa. Mais uma aqui. Sou MEI e quero saber como declarar as vendas do IRPF, né? IPJ, e saber quem manda a nota fiscal para o comprador, se é eu ou o produtor. Então, assim, só não, já respondendo um pouquinho, né? Mas no caso, cada Uhum. um tem os seus compromissos, né? Então, assim, o produtor tem o compromisso dele como produtor perante a Receita e o afiliado tem os seus compromissos também. Então, são deveres aí separados, né? Eles trabalham separados. E até mesmo muita gente não sabe que, no caso, o produtor, né? Então, por exemplo, o portal Jovem Empreendedor. Então, o portal vende um curso aí de 197. Só que o portal, ele paga 60% de comissão para os afiliados. Então, vamos supor, a Hotmart, ela tem a taxa dela ali de 10% e tudo, faz aquilo, e esse restante a Hotmart transfere para o afiliado. E o produtor, ele não paga os tributos, né, o imposto com aquele restante, aqueles 30% ali que sobra para ele. Ele vai pagar o imposto em cima do faturamento total, que é 197. Então, basicamente é isso. E se você quiser acrescentar alguma coisa em relação a isso para responder essa pergunta? Não, é isso mesmo, você falou muito bem. Funciona dessa forma mesmo, né? E você, afiliado, tem que emitir a nota fiscal para o produtor, né? Para que você possa receber a sua comissão daquele valor que você prestou serviço naquele período, né? Inclusive, tem muitos afiliados que se estão afiliados a vários produtores. Você pode até eu fiz 10 vendas para um produtor, 20 vendas para outro. Sim, você pode somar todas as suas vendas e emitir uma única nota fiscal, não tem problema nenhum, pode sim, tá? Mas, ou seja, cada um tem a sua responsabilidade específica tributariamente e fiscal. Só tem que se atentar em relação a isso. Aí no caso, por exemplo, do afiliado, ele vai pegar aquele valor que ele recebeu de comissão ali, e é como se ele fosse um prestador de serviço para o produtor, né? Então, na Isso aí. emissão de nota fiscal dele, ele vai fazer não uma nota fiscal de venda, né? Ele vai fazer uma nota fiscal de prestação de serviço. É isso? Perfeito. É isso aí. Show de bola. Tem uma última pergunta aqui que eu gostei,
Mas antes Hum, disso, vamos Tem ler umas dúvidas algumas aqui no do chat. chat. Aí a vamos gente já lá. parte para essa última lá. Vou aqui no Vitor, que foi a última aqui. Se a pessoa trabalha como afiliado e quer tentar fazer outra atividade em paralelo, como um dropship, por exemplo, isso poderia entrar dentro de uma ME? Ah, legal, ótima pergunta. Poder pode, mas não no mesmo CNPJ. Porque, no nosso entendimento tributário, o dropship não entra no Simples Nacional. Ele vai ser lucro presumido, ou seja, uma outra tributação. Não vou entrar muito do mérito, não, que ela é um pouquinho mais complexa. Então, você pode ter dois CNPJ, duas empresas. Uma como afiliado, você vai entrar no Simples Nacional, e o drop, você vai ser lucro presumido. Tá? Em regra geral, isso é o melhor cenário, mas tem que entender direitinho, porque às vezes cada caso pode ter uma estratégia um pouco diferente para a gente ver o que de fato vai ser interessante. Porque tem muitas pessoas que acabam saindo do afiliado, indo para o drop e vice-versa, então a gente tem que entender muito bem o cenário. Mas o melhor é ter duas empresas separadas, pode ser você sócio só da empresa, não precisa ter outro sócio, você pode ter várias sociedades limitadas, unipessoal, não se preocupe em relação a isso, você não vai precisar de sócio em relação também. Beleza. A Tuane aqui. Mas se eu já declaro imposto de renda sendo CLT e trabalho como afiliado, é só declarar o que recebi durante o ano como afiliado? Muito bem, é isso mesmo, tá? Aí você, na sua declaração de imposto de renda, você tem que pegar essas informações que você teve de afiliado e lançar lá também na sua declaração de imposto de renda. Dependendo se você tem restituição, você pode diminuir o valor da sua restituição e até pagar mais imposto de renda. Por isso tem que fazer conta, porque dependendo de ter pessoa jurídica é mais negócio do que ficar como pessoa física. Lembrando que a declaração de imposto de renda de pessoa física é um resumo de toda a sua vida financeira, de tudo que você recebeu, independente do que você trabalha. CLT, MEI, microempresa, ou seja, tem que compilar tudo e jogar lá na declaração de imposto de renda. Vou ler uma aqui. Olha, Ou você quer? Pode falar. eu ia falar a questão, o Alessandro, ele até colocou aqui que é obrigatória a declaração de todos os contribuintes que tiveram rendimentos anuais superiores ao teto de 28.559,70. É isso aí, 559. Fiquei na dúvida, 559. Falei só 28 mil. É isso mesmo, Alessandro. Muito bem, certíssimo. O É que tem Fábio uma aqui dúvida falou que aqui são... Pode do falar. Reinaldo, que é duas perguntas ali, é uma continuação que ele mandou. Ele falou que ele já é empresário individual, que ele tem uma microempresa é, no nome de um colégio. Como faço nesse sentido como afiliado? Aí ele só complementou aqui que ele é empresário individual, ele tem um colégio particular no Rio de Janeiro, mora atualmente em São Paulo, está trabalhando como afiliado, e se ele vai ter algum problema. Eu Não, acredito que ele problema deve ele não tem estar... nenhum, não. A primeira dica que eu dou, se ele é empresário individual, deixa de ser empresário individual. Empresário individual não é bacana, não é interessante, os seus bens pessoais não ficam resguardados caso tenha algum problema. Então, faça uma alteração contratual e passe para a sociedade limitada unipessoal. Não seja empresário individual, tá? Esse formato de empresa hoje não é interessante. Então, de fato, procure sua contabilidade, faça essa alteração, porque não é bacana para você. E não, você não tem problema nenhum, não. Você pode ter um outro CNPJ, pode trabalhar como afiliado sem problema algum. E se quer ficar com pessoa física, pode também. Só declarar tudo na declaração de imposto de renda. Bruno, aproveitando, vocês fazem a Hum, migração também de contabilidade para contabilidade, sem problema. fazemos. O processo de fazer essa transferência, essa migração é muito simples, muito fácil, tá? A gente tem vários clientes, a gente pede simplesmente uma formalização mesmo, para a gente ter o contato da outra contabilidade e o pedido do cliente também, né? Normalmente, as empresas têm um processo e um prazo de 30 dias, sabe? Que eles pedem de carência, tá? Em relação a isso, mas o processo é simples, a gente entra em contato com a contabilidade, a gente pede tudo,
Às vezes tem algumas contabilidades que criam um pouquinho de atrito, vamos dizer assim, né? Porque está perdendo um cliente e tal. A gente tem um departamento que cuida com bastante tranquilidade em relação a isso. Inclusive, clientes que querem sair da gente também, não quero, Bruno, quero arrumar um outro contador, gostei e tal, mas eu estou querendo um outro tipo de atendimento, ou não me adaptei, está tudo certo, né? A gente tem esse processo também de devolução da documentação, transferência para outra contabilidade também. O que a gente mais quer é que o cliente fique sempre satisfeito, porque para nós a experiência do cliente é muito importante para o sucesso do negócio. Perfeito. O Fábio falou que é muito boas as explicações. A Elizabeth falou que ela é MEI, mas está com muitas parcelas em atraso. Então, como que ela faz para mudar? Não tem problema. Quer falar? Não, é que ela colocou embaixo, como que ela faz para mudar para micro? Ah, entendi. Não tem problema nenhum, você pode estar devendo, fazer um parcelamento, continua pagando normalmente mês a mês o parcelamento do MEI que você está devendo e a gente faz o processo de desenquadramento, tá? Esse processo também não é complicado, ele é bem tranquilo, ele é bem fácil. O custo de alteração também para fazer esse desenquadramento é praticamente o mesmo da abertura. Por que eu estou falando que é o mesmo da abertura? Porque a gente tem que fazer o desenquadramento na Receita Federal, tem que fazer uma alteração contratual, tem que ir para a junta, tem que mudar a alteração, razão social, porque no meio é seu nome pessoal que aparece lá na razão social, né? Então, na hora de fazer o desenquadramento, a gente faz uma alteração, coloca o nome que você deseja, pode colocar sócio, colocar outras atividades, a gente pode fazer todo tipo de alteração na hora de fazer esse desenquadramento. E a gente também cuida de tudo isso para vocês. O Reinaldo, você já respondeu, a Bruna leu aí. O Paulo perguntou qual que é os honorários, então a gente já respondeu também. É isso. A Elizabeth, não, voltou aqui. A Júlia, o MEI pode sofrer alguma retenção ao emitir nota fiscal de serviço na prefeitura? Não, o MEI não sofre nenhum tipo de retenção. Ou como já paga aqueles R$ 66, não deve pagar mais nada? Vamos Você lá. vai pagar só o imposto referente ao valor do serviço. Na verdade, o Da MEI nota vai pagar fiscal, só né? Não, o MEI vai pagar só aqueles R$ 66. Independente do valor que você faturar, se você é MEI, você vai pagar R$ 66 sempre. Mesmo se você não faturar nada, você tem que pagar aqueles R$ 66. É obrigatório, Sim. tá? Aí Independente disso. só que se você fizer uma nota fiscal no MEI de algum serviço, você vai pagar o imposto referente àquela nota fiscal que você não paga. Não paga também. O MEI é aquele valor lá, se você emitiu nota, não emitiu nota, faturou, não faturou, é aquele valor fixo, sempre, ponto. Legal. Tá? Você não paga nenhum tipo de imposto. Agora, se você vende e compra produto dentro do MEI e vende para outro estado, para contribuinte do ICMS, aí existe uma diferencial de alíquota. É uma regra bem mais complicada que não entra o caso, não. Então, no MEI, se você compra e revende produto, dependendo para quem você está vendendo e para qual estado for, pode ter uma guia complementar que é diferencial de alíquota. Só nesse caso, mas o afiliado ou prestador de serviço, afiliado não pode ser MEI, né? Mas em regra geral, o prestador de serviço paga só aquilo e mais nada. E ela fez mais uma outra pergunta aqui: qual seria o KENAI correto para atividade de afiliado? Então, no caso, não existe um KENAI para Não existe afiliado um como KENAI MEI. para afiliado. Não existe. E você, no caso, depois ficou de passar, né? De passar qual que seria certinho as informações, a gente anexa a Eu mando para essa aula você que vai depois ficar certinho gravada. e você. Show de bola, perfeito. O Alexandre, ele colocou aqui, mas um afiliado não é um vendedor de produtos de terceiros? Como não pode ser MEI? O afiliado, o que acontece? Ele é considerado intermediador de negócios. Intermediador de negócios não pode ser MEI, né? Então, ou seja, tem que entender muito bem o que de fato é o afiliado, que ele entra nessa intermediação, e intermediação, a atividade de intermediação de negócios não pode ser microempreendedor individual. Então, por isso que ele não pode ser MEI, está na lei, está
É. Gostaria que não fosse, mas de verdade é. Assim como o promotor de vendas, né? Então, o promotor de As- vendas funciona da mesma forma, que é uma pergunta da Gisele aqui, uma colocação da Gisele. Isso aí. Muito bem. Isso mesmo. Mesma coisa. Os valores anuais você já respondeu. A pessoa aposentada pode ser MEI. Pode, sem problema algum. Agora, se ela é aposentada por invalidez, não pode não. Porque a pessoa aposentada por invalidez, ela não pode trabalhar de forma alguma. Se ela está trabalhando, sinal que ela não está inválida, né? Existem umas regras bem específicas em relação a isso. Eu não sou especialista nisso, mas tem que tomar bastante cuidado na questão da aposentadoria. Agora, aposentadoria por idade? Pode, sem problema nenhum. Bruno, fala um pouco sobre declarar curso na ANF como e-book para pagar menos imposto legalmente, como ficaria perante o Tá. fisco? Existe mesmo essa questão tributária que facilita muito nisso na questão do e-book, né? Só que quando a gente fala sobre a questão de se beneficiar dessa redução tributária que existe hoje do e-book, existe toda uma análise criteriosa em relação a isso. O e-book, na verdade, você se isenta de pagar PIS e COFINS. Tem uns impostos bem específicos nessa redução tributária, tá? Só que tem que ser analisada a sua página de venda, tem que ser analisado o que de fato você vende, qual que é a proporção que você vende de e-book e de serviço, porque tem muita gente, olha só, gente, isso é muito sério, tomem cuidado. Tem muita gente querendo se beneficiar dessa redução tributária do e-book, só que, na verdade, ele tem um curso online e ele disponibiliza o e-book. Só que aí lá ele emite uma nota fiscal de e-book no valor de R$ 2.000, só para se beneficiar dessa redução tributária. Tomem cuidado, Receita Estadual está de olho no e-book, tá? Justamente por causa desses benefícios. A gente toma muito cuidado mesmo. Não tivemos nenhum cliente em relação a isso, porque teve cliente na nossa base que queria, de qualquer maneira, trabalhar dessa forma. Como eu falei com vocês, a gente tem muito cuidado e a gente sabe muito nisso, a nossa responsabilidade na nossa assinatura. Nós convidamos esse cliente a sair da nossa base, porque nós somos responsáveis criminalmente por esse tipo de sonegação. Então, você emitir uma nota fiscal de e-book para se beneficiar disso, e de fato você está tendo um curso online e está disponibilizando o e-book, tome cuidado para não ter problema. O que o mercado vem fazendo? Normalmente 70 e 30, 80, 20, ou seja, o que isso quer dizer? Você tem 80% ou 70% de curso online, onde você vai pagar imposto disso, e você tem 20, 30% de venda de e-book, e se beneficiar desses 20, 30% no e-book. Então, tome cuidado para não ter problema. E players grandes do mercado já foram pegos pela Receita Federal. Para fechar aqui, quais são os benefícios da contabilidade digital? Então, por exemplo, eu tenho aqui um escritório de contabilidade do lado da minha casa. Então, qual seria o benefício? Eu Tá, fazer vamos lá. hoje com a Tactus em vez do escritóriozinho de contabilidade aqui do lado da minha casa? Olha só, acho que a questão que eu vejo de benefícios, eu acho isso muito importante de fato, não necessariamente se é um contador que está perto da sua casa, mas de fato, o que nós temos de expertise e uso de tecnologias e ferramentas para facilitar o processo de todo mundo, né? Quando a gente pensa numa contabilidade digital, a gente sabe aquilo de fato que está acontecendo. A gente tem informações privilegiadas de um mercado que está em constante evolução. A gente tem por incrível que pareça, gente, todas as empresas de tecnologia nos procuram a todo custo para nos apresentar tudo que tem de novidade no mercado. Então, ou seja, tudo antes chega na nossa mão e a gente compartilha isso com todos os nossos clientes.
Então, quando eu penso na nossa contabilidade digital, é que a gente vai, de fato, além de ser especialista naquilo que você faz, a gente sabe das suas dores, das suas dificuldades, a gente vai ter tecnologia, otimização de processos para ajudar no seu crescimento. Então, essa é a vantagem, de fato, tá? Em relação a isso. Perfeito, Bruno. Eu queria, né, agradecer, né, você por ter aceitado, né, o nosso convite. Algumas pessoas já até elogiaram, né, as informações bem claras, a forma de você falar muito tranquilo, bem mastigadinho o conteúdo, até parabéns. E, pessoal, eu vou deixar, né, todos os links Já estou pegando aqui, pode anexados. ser que eu já coloco. A gente vai estar disponibilizando essa aula lá no YouTube, né, do portal, já com todos os links direitinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente passou para vocês. Creio que deu para a gente tirar bastante dúvida, né? O que pode, o que não pode, como um afiliado. E a gente encontra na quinta-feira aí com mais conteúdos para vocês. Mais alguma coisa, Bruna? Não, só agradecer. Eu quero só agradecer também rapidinho, Bruninha. Gente, obrigado pela oportunidade. Podem nos chamar, podem tirar dúvidas. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e no Instagram também. Todos os dias, praticamente não, todos os dias tem algo novo sendo compartilhado com todo mundo. E tá no Instagram, pode chamar no direct que o pessoal conversa. O link do WhatsApp tá aí também. Pode chamar, pode conversar, pode falar, bater um papo comigo, não tem problema. E, ou seja, dúvidas vão acontecer diariamente, sempre. A gente está aqui para solucionar e ajudar no crescimento de todo mundo. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Nós É isso que eu agradecemos. ia comentar, que eu vi que algumas dúvidas ficaram ali no finalzinho que o pessoal mandou depois, mas pode entrar nos canais aí que tem disponível. Inclusive, o atendimento, assim, é muito bom. Eu mesma já entrei em contato pelo WhatsApp, fui muito bem atendida, esclarecem todas as dúvidas. Então, manda lá no WhatsApp ou direct, quem aí a gente não conseguiu responder aqui. E obrigada aí pela ajudar aí onde a gente tem aí, todo mundo, né, que trabalha aí com isso, tem essas dúvidas aí, com certeza foi bem esclarecedoras. Show de bola. Muito obrigado, meu querido. Um Até abraço para todo mais, um mundo, abraço. gente. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. Tchau, pessoal. tchau.